E aí, jovens, tudo bem? Agora que finalmente Clone Wars acabou oficialmente, aparentemente acabou, porque voltou e acabou e voltou de novo. Agora Clone Wars finalmente voltou e acabou, eu acho que cabe uma discussão interessante pra gente conversar o que é melhor, Clone Wars ou Rebels. Resistance não entra nem na briga, porque Resistance é bem triste. Então assim, eu quero deixar bem claro que esse vídeo aqui vai ter muito spoiler de Clone Wars e de Rebels. Eu não vou contar tramas específicas, mas eu vou passar por algumas tramas pra exemplificar o que eu quero dizer. Então, assim, vai ter spoiler, tá bom? Um pouquinho, mas vai ter. Nada que vai estragar a sua experiência, eu prometo. Tanto de Rebels e de Clone Wars. E também, cara, isso aqui é puramente a minha opinião. Você pode concordar, você pode discordar, tá tudo bem. Comenta aí embaixo, eu quero muito que vocês comentem qual que vocês acham melhor. Clone Wars ou Rebels. E assim, tipo, cara, isso não é verdade absoluta, não é nada. Eu quero só expor o que eu penso sobre isso. Eu acho que ambas as séries podem ser discutidas porque tem pontos muito bons e também pontos ruins nas duas. Então, eu acho interessante. As duas séries são séries animadas bem divertidas, mas eu quero começar falando sobre Clone Wars. Clone Wars é uma série animada que começou lá em 2008 e acabou em 2014, depois voltou agora em 2020 para terminar ali o seu último arco, que não tem muita ligação com os outros, mas ainda assim é uma temporada a mais de Clone Wars. Então 2008, terminou 2014, voltou 2020 e acabou em 2020 mesmo. E Clone Wars, vamos falar lá de 2008. Clone Wars foi muito interessante porque foi uma coisa meio de experimentação, porque Clone Wars foi idealizado pelo George Lucas. Se você pegar entrevistas dele falando sobre isso, ele fala que ele criou Clone Wars porque ele queria contar mais histórias com o Anakin e Obi-Wan que não ia caber dentro dos filmes, porque os filmes já estavam ficando longos e tinha muita coisa pra terminar, Ordem 66, tal, Ataque dos Clones, toda aquela parada que a gente já conhece. Então, pensando nisso, ele idealizou Clone Wars, montou seu grupinho ali que são seus pupilos, Dave Filoni tava no meio disso, e esse nome é muito importante, guardem esse nome, Dave Filoni, porque a gente vai falar muito sobre esse cara no vídeo de hoje. Então, o George Lucas pensou na ideia, chamou o Dave Filoni, e o George Lucas fez o famoso George Lucas, tipo assim, gente, eu pensei no negócio, Anakin Skywalker, série animada, e é isso, tchau, valeu. E foi embora. É basicamente isso que o George Lucas faz com coisas que não são os filmes de Star Wars. Então, o universo expandido, quero botar uma cicatriz no Anakin, no filme 3, o George Lucas fala. Aí as pessoas perguntam, tá, mas de onde vai vir isso? Ah, não sei. Aí a galera do universo expandido que resolva lá, eu quero botar a cicatriz porque vai ficar muito da hora. O que é interessante é que assim, Clone Wars teve uma série animada em 2D, que era do Tartakovsky, que é o criador de Samurai Jack e tal. O próprio George Lucas pediu pra ele fazer isso e passou na Cartoon antes de Clone Wars, que é a série 3D. Então, basicamente, já tinha um terreno ali pronto. E aí a Cartoon chegou em George Lucas e falou assim, cara, vamos fazer essa série em 3D e tal, vamos experimentar mais. E assim surgiu a série animada em 3D, Clone Wars. A parte em 2D não é canônica, tá bom? Desconsiderado totalmente, mas ainda é bem divertido, muito bem desenhado, muito bem animado. Vale sim a gente fazer um vídeo sobre essa animação 2D mais pra frente. Vamos contextualizar o que acontece em Clone Wars. Clone Wars, basicamente, são as guerras clônicas, marca a transição do filme 2, Ataque dos Clones, até a vingança do Sith. Então a gente acompanha Anakin, Obi-Wan, Ahsoka, que é a aprendiz do Anakin colocada justamente em Clone Wars. Também tem outro Jedi, Yoda, Plo Koon, o Kit Fisto, Grievous, Dooku, muito mais aprofundado, muitos personagens novos, muitos personagens dos filmes, só que muito mais aprofundados. Clone Wars não tinha um tom, o que é algo muito bom e ao mesmo tempo eu acho que foi a ruína da série, já vou explicar o porquê. Quando você pega pra assistir Clone Wars, principalmente a primeira temporada, você vê que é muito inconstante o ritmo da série. Então assim, os primeiros 3 episódios eu não gosto, mas depois entra um arco do Kit Fisto, depois entra um arco de outros personagens, do Plo Koon. Então cada episódio é uma pessoa diferente que escreve, uma pessoa diferente que dirige. Então tinha meio essa mudança de ritmo, só que eles foram acertando o ritmo com o passar das temporadas. Na segunda, eu acho que já deita demais, já vira um negócio muito legal. E também é interessante a gente mencionar que Clone Wars foi uma experimentação do 3D como série semanal. 2008, fazer uma série 3D, totalmente em 3D, com rostos e coisas mais expressivas e tal, era muito caro e tava muito no começo de fazer isso semanalmente. Então se você pega pra ver a primeira temporada de Clone Wars, a animação é muito truncada, é quase um Tartakovsky, só que em 3D. O tom de Clone Wars eu acho que acerta 100% por se tratar de guerras clônicas, ou seja, uma situação séria onde as pessoas estão passando por problemas pesados, porque, né, é uma guerra. Na minha opinião, Clone Wars consegue acertar no tom certo entre diversão e aventura, com um clima de política, mas nada muito complexo. O que eu gosto muito de Clone Wars é o aprofundamento de personagens e o aprofundamento de situações. Clone Wars não mede esforços, tem 7 temporadas, né, atualmente, agora que encerrou, não mede esforços em fazer uma trama muito mais voltada pra política, muito mais voltada pra você se questionar sobre o que você tá assistindo, tipo assim, qual atitude é certa, qual atitude é errada, começa a questionar os Jedi. Então, eu acho que tem muito esse cuidado. E ao mesmo tempo ainda tem o lado mais infantil, mais infanto, que é o que vem de boneco, que é uma coisa mais
aventurinha, padawans, o Anakin é muito corajoso, o Obi-Wan é muito mais cauteloso. Isso é uma coisa que eu quero que vocês comentem. Vocês vão perceber que tem pontos nesse vídeo que eu vou chamar muito mais a participação de vocês, porque realmente não sei uma resposta, não tenho como argumentar sobre isso, porque eu não vivi certas situações. Então assim, comentem aí embaixo se vocês assistiram Clone Wars quando vocês eram crianças, ou tinha alguma criança por perto e assistia na época e você não era criança e tal. Como que Clone Wars funcionou para crianças? Porque assim, na minha visão, Clone Wars foi cancelado em 2014 porque não tinha mais o apelo infantil. Star Wars é top 3 marcas mundiais justamente porque eles vendem muita coisa. Não são só os filmes, as séries animadas, os livros, tem boneco, tem camiseta. Star Wars conseguiu transcender aquela parada onde, assim, pessoa que não assistiu sabe quem é Darth Vader. Então é daí que Star Wars ganha dinheiro, tá? É a grande massa que não vê série animada, que não vê livro, que dá dinheiro pra Star Wars muito mais do que a gente, e nisso está com crianças. Crianças são a grande coisa, principalmente passa na Cartoon, sabe? Tipo, passava na Cartoon, óbvio que eles queriam vender boneco. Eu acho que Clone Wars, por ter um clima muito mais pesado, não sei se conversava tão abertamente com crianças. Cara, eu tava assistindo recentemente pra fazer os vídeos aqui do canal, todo o arco de Mandalore, do Olho da Morte. Tem uma hora que o Olho da Morte tá segurando a Ahsoka, ela levanta, pega os 2 sabres dela e corta a cabeça dos 4 caras que estão em volta dela. Então mostra a cabeça deles caindo, tipo, o capacete deles caindo. E eu fiquei assistindo isso e falei, gente, oi? Eu, tipo, passava na Cartoon de tarde isso. Eu não tinha Cartoon na época, tanto que eu assisti mais velho, por isso que eu tô perguntando pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Se vocês acham que tem um apelo infantil, se não tinha. Porque eu acredito que a volta de Clone Wars agora em 2020 seja a prova de que não, Clone Wars não tem apelo infantil. Vamos combinar, Lucasfilm quer vender boneco pra crianças, isso é fato. É uma discussão interessante, mas eu gosto bastante de Clone Wars. Eu acho que é a grande expansão que Star Wars precisava, junto com Ameaça Fantasma, eu acho que são as grandes expansões de Star Wars. Então, cara, Clone Wars tem novos povos, novas religiões, novos cultos da força, novos Jedi. Hoje o que a gente tem de universo expandido que a gente gosta tanto, seja livro, seja quadrinho dentro do cânone, é graças a Clone Wars. Eu ainda acho que Clone Wars pode ser colocado ali do lado da trilogia clássica, onde assim, trilogia clássica é a base de tudo. Clone Wars é a base das séries, eu acho. Rebels bebe muito de Clone Wars, tipo 100% de Clone Wars. Mandaloriano bebe muito de Clone Wars, mas tipo assim, muito mesmo. Então, eu acredito que Clone Wars seja o ponto de partida pra tudo isso que a gente tem hoje, que a gente gosta bastante e consome bastante. Sabe por que eu acho que Clone Wars era muito interessante? Porque ele tinha uma pluralidade de criadores, de roteiristas, de diretores e também de personagens. Se você vai pegar pra ver quem dirigiu, quem escreveu, tem muitos nomes misturados, homens e mulheres. Cara, tem o Giancarlo Volpe, que ele dirigiu coisas como Avatar Lenda de Aang, Star vs Força do Mal, ou seja, o cara manja muito de desenho. Cara, sabe quem escreve Clone Wars, alguns episódios específicos? A Kate Lucas, a filha de George Lucas. Tinha mais essa liberdade. Tudo bem, a George Lucas, Dave Filoni, essa galera que eram os showrunners que comandavam as direções, tipo, ó, isso aqui vai ter que ir pra cá, isso aqui vai ter que ir pra cá. Mas eu acho que a grande pluralidade de criadores fez Clone Wars muito mais rico, porque a gente tá tratando de pluralidade de uma galáxia. Então Star Wars é muito mais legal quando tem várias pessoas fazendo conteúdos diferentes, que não seja tudo dentro da mesma caixinha, e agora a gente entra em Rebels. Rebels surgiu lá em 2014 e foi até 2018, ela acabou bonitinha, diferente de Clone Wars que foi cancelada. Clone Wars acabou com um monte de arco aberto, criado pelo Simon Kinberg, Dave Filoni e Carrie Beck. O Simon Kinberg e o Dave Filoni, eles estão em vários episódios, eles comandam tudo muito mais de perto, e é aí que eu acho que Rebels perde um pouco a força. Rebels já é pós-compra da Disney, então a Disney já tava vendo o que dá certo com criança, o que não dá, vamos vender essa marca, fazendo uma coisa muito mais família, tipo, família no sentido de eles são uma família, os personagens são uma família. Gosto da animação de Rebels, gosto de como eles homenagearam os primeiros traços de Star Wars, os primeiros desenhos de Star Wars, tipo assim, as primeiras artes, onde o sabre de luz era muito mais fininho e tal. Eles homenagearam tudo aquilo que era lá da criação do George Lucas. Dessa vez, George Lucas não tava cuidando da série, porque ele já tinha vendido pra Disney, então o pupilo dele ficou lá no Lucasfilm, que é o Dave Filoni, pupilo com aspas, e o Dave Filoni cuidou de Rebels muito mais de perto. Em Rebels, a gente acompanha a tripulação da nave Ghosts, que é a Hera, o Kanan, o Ezra, a Sabine, o Zeb e o Chopper. Ah, lembrei de cabeça. E aí tem a relação do Kanan ser um Jedi que sobreviveu, agora ele vai treinar o pequeno Ezra, que tem ali a força e não sabe como é que funciona e perdeu os pais. Tem uma temática muito interessante e é muito focado em família, como é que a gente vai viver agora com o Império já pisando em todo mundo. Ah, e Rebels é basicamente 14 anos depois da criação do Império, então já tem um Império bem opressor, já pegando todo mundo e matando todo mundo, e a Aliança Rebelde já estava se
formando em pequenas células, mas ainda estava se formando. E aí com isso, Rebels vem como o contrário de Clone Wars. Então a gente tem os personagens mais centrados, a gente tem a família principal, e a gente vai aprofundando esses personagens, aparecendo personagens novos com o passar das temporadas. 4 temporadas, finaliza certinho, obviamente que tem brecha, né? Deixa em aberto, mas ainda finaliza, é isso que importa. Então eu quero deixar bem claro que eu gosto muito de Rebels, eu me divirto bastante, eu acho que tem arcos muito bons, mas eu acho que Rebels, como eu falei do tom de Clone Wars, eu acho justo falar do tom de Rebels. Rebels não sabe muito bem qual é o seu tom, então começa bem infantil, a primeira temporada é bem infantilzona, onde basicamente é tipo dando toquinho na cabeça de Stormtrooper e tal, tipo aparecendo de um lado, correndo do outro, só que às vezes eles pegam a mão no pesado, então principalmente a partir da segunda temporada, entram uns arcos muito mais pesados com personagens de Clone Wars. E agora eu quero fazer outra pergunta pra vocês, se vocês souberem me responder, por favor me respondam. Alguém aqui assistiu Rebels antes de assistir Clone Wars? Se sim, qual foi a sua experiência? Porque eu assisti Rebels muito tempo depois de Clone Wars, então assim, já conheci a Ahsoka, já conheci o Maul, o peso desses personagens era muito mais forte, então, cara, a Ahsoka vai enfrentar o Vader, falava, meu Deus, olha isso. E quem assistiu só Rebels? Tá, é uma mina que tem um sabre branco, que era Jedi, mas não é, vai enfrentar o Darth Vader, ponto. E o Maul? Tem grande apelo pelo Maul, quem assistiu só Rebels e não assistiu Clone Wars? Você entendeu a minha pergunta? Eu acho que Rebels depende muito de Clone Wars. Aí vocês podem comentar aí se eu tô errado ou não. Então por isso que eu prefiro Clone Wars, já vou dar minha resposta aqui. Eu acho Clone Wars melhor do que Rebels por causa desses fatores. Eu acho que assim, deram tudo na mão do Dave Filoni, ele falou, vou fazer a minha história. Não necessariamente isso é bom ou ruim, mas quando você mantém muito projeto embaixo do seu braço, tende a responsabilidade de ser sua. Então, eu acredito que Rebels seja muito bom, mas não chega perto da diversão e pluralidade que é Clone Wars, pelo menos pra mim. Talvez tenha um apelo mais infantil, então tenha sido mais interessante para as crianças. E eu acho que esse problema de tom é tão marcante em Rebels que chega na última temporada, você não sabe muito bem o que vai acontecer. Tem lá os personagens antigos aparecendo de Clone Wars, mas ainda você sabe que não pode aparecer nada muito pesado, não pode acontecer uma grande morte, uma grande catástrofe, uma grande arrancação de cabeça ali, cortação de cabeça igual apareceu em Clone Wars, porque é colocado ali no Rebels que assim, isso aqui é mais pra criança, você velho paia, tipo eu, Norton, quer assistir um negócio mais adultão, vai lá em Clone Wars, aqui é voltado pra criança, público novo, e a gente tem que entender isso, a vida funciona assim, as marcas funcionam assim, e Rebels acabou ficando bem redondinho, bem fechado, mas ainda eu acho que tem problemas de ritmo, apesar de ter bons personagens, mas eu acho que é até meio estranho comparar com Clone Wars. É interessante a gente observar que como colocar o Dave Filoni como diretor executivo de toda essa parte de animação, bugou a cabeça dele, bugou a cabeça da Disney também, porque beleza, Clone Wars tava lá, fizeram Rebels, que beleza, os fãs gostaram, a galera, não sei se deu certo pra crianças, se a molecada gostou tal, mas os fãs velhos gostaram, e eles trouxeram Clone Wars de volta pra trazer a galera que foi embora lá do Star Wars 9. É uma ótima temporada, mas assim, não tinha uma função a não ser o puro fanservice, que é assim que Star Wars funciona na verdade. E aí quando eu falo que isso bugou a cabeça do Dave Filoni da Disney, foi quando eles criaram Resistance, que o Dave Filoni foi lá, criou a série dele, a série tipo criada com o nome dele, tá lá, criado por Dave Filoni, ao contrário de Clone Wars, que não era dele, e Rebels, que ele criou junto com outra galera. E aí chega no meio de Resistance tava muito ruim, ninguém tava assistindo, porque realmente ninguém assistiu. Ele me dá uma entrevista na Comic Book, que é um site gringo, falando tipo, eu não participo do dia a dia não. A galera perguntou de Resistance, como é que vai ligar, como é que não vai aparecer a Ahsoka, não vai? Ele, não sei, eu não participo do dia a dia. Meu parceiro, você é muito aprendiz do George Lucas mesmo, tipo, George Lucas faz isso, ele cria um negócio e falou galera. Mas a série não é sua? O quê? Não, eu só criei a série, não participo do dia a dia dela. Ele literalmente abandonou o barco de Resistance quando o Resistance tava acabando, tipo assim, eu não participo do dia a dia. A gente sabe por quê, porque ele tava fazendo Mandaloriano lá com o Jon Favreau. Não tô falando que o cara não é criativo, que as coisas dele não são legais, ele é ótimo, ele faz muita coisa da hora, mas ele se autorreferencia toda hora, ele fica meio que se lambendo toda hora. Então, tipo assim, deixa ele como diretor junto com o Jon Favreau, ou com outras pessoas. Não que o Jon Favreau seja também excelente e tal, mas ele tá mandando muito bem em Mandalorian, com o Dave Filoni lá junto com ele, ajudando a fazer o universo, a fazer as mitologias e tal. Dave Filoni é muito bom na teoria. Então assim, entre Clone Wars e Rebels, eu prefiro Clone Wars, mas ambas são excelentes. Os melhores vilões, expansão de mitologia, Jedi e reflexão, ambas são ótimas séries. Mas ainda prefiro Clone Wars, e você comenta aí embaixo qual que você prefere. Resistance não conta. Tanto Rebels quanto Clone Wars tem batalhas muito interessantes, tem lutas muito simbólicas, tem momentos muito bons, assim, cara, o Rebels tem as melhores lutas, assim, com certeza. Clone Wars também tem muita luta boa, tem muito confronto bom, batalha de nave e diálogos interessantes. Ambas são muito boas nesses quesitos, mas por questão de tom e por questão de
talvez ajustar para um público mais infantil ou não, eu prefiro Clone Wars. Eu queria saber qual foi a experiência de uma criança assistindo toda aquela parada, aquele arco do Fives, descobrindo o chip na cabeça e ficando maluco, que é um arco bem pesado. Então, Clone Wars acabou ficando muito mais pesado do que eles queriam, eu acho, por isso que acabou encerrando sem dar um final. Então tinha Ventress, tinha Boba Fett pra encerrar ainda, tinha muita coisa pra fazer ainda. Rebels é muito interessante, Rebels fecha bonitinho. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo e você comenta qual é a sua opinião, qual que você acha melhor, Clone Wars, Rebels. Porque eu gosto mais da Ahsoka adulta, eu gosto mais da Ahsoka Padawan, eu gosto do Kanan. Comenta aí o que você quiser, mas assim, sem brigar. Isso aqui é só uma discussão de boa sobre duas obras audiovisuais, e o interessante sobre o audiovisual, principalmente dentro de Star Wars, você pode gostar e não gostar do que você quiser e tá tudo bem. Comenta aí embaixo então. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na tela, me segue no Twitter e no Instagram. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!